Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. E Emmanuel vem comentar no livro Pão Nosso, lição 86, Intentar e Agir. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem menor benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas. Aqui Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto em torno de seus caminhos seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior. E de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Vamos lá. Hoje, Emmanuel pega uma passagem da carta de Hebreus, que usa até uma linguagem que é uma linguagem diferente, né? Umas palavras diferentes do que a gente está acostumado a utilizar. Mas quando ele fala manqueja, manquejar, são aqueles que estão deficientes de alguma maneira, né? Então ele vem falar assim, ó, fazei veredas direitas para os vossos pés, construir caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas que antes seja sarado. Então o que ele vem dizer para a gente, né? Essa frase aqui é muito interessante, fala, é necessário meditar no bem? É, o terceiro parágrafo. Todavia é imprescindível executá-lo. Isso aí em vários outros momentos. O Cristo, por exemplo, ele falou, não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Só vai entrar aqueles que executam a vontade de meu Pai. E ele vem chamando a atenção para a gente que não é apenas você se declarar cristão ou estudar, meditar no bem, decorar versículo bíblico, fazer estudo diário, fazer leitura diária, como a gente está fazendo. Se não houver a prática daquilo que a gente está estudando, a gente não vai conseguir realmente entrar no caminho dessa evolução espiritual. E ele faz fala uma comparação simples. Ele fala assim, aqueles que são prisioneiros ou da ignorância, falta de conhecimento, ou da má-fé, eles se arrastam como podem nas margens do serviço de ordem superior. Então, quer dizer, eles ficam ali o tempo todo, à margem, marginalizado dos serviços superiores, fica ali próximo, né, fazendo aquilo por obrigação, né, tá. Mas de quando em quando eles se aproximam daqueles que são os servidores mesmo e propõem medidas, negócios que na verdade estão querendo só satisfazer a mentalidade inferior deles, né? Então ele vem falar, somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhe aos assaltos sutis. O que ele vem dizendo para a gente aqui? Gente, aqui é o seguinte, a gente tem um costume às vezes de julgar as pessoas, e Jesus não cansa de dizer para a gente que a gente tem o costume de ficar olhando o cisco no olho do outro, tem uma trave no nosso. Todo mundo aqui na Terra, sem exceção, tem defeitos, tem problemas para corrigir. Todo mundo, ponto, né? O que ele vem dizendo aqui para a gente é que a gente começa a estudar e daqui a pouco a gente começa a abrir exceções com relação aos nossos vícios, aos nossos defeitos. Então é muito bonito tudo que eu estou estudando, mas com relação a isso aqui, ó, ser mais manso, ser mais pacífico, largar um determinado vício, largar um determinado comportamento, aprender a perdoar, eu falo, não, isso aqui eu estou trabalhando ainda, mas eu não consigo, a gente vai abrindo exceções e exceções, e foi o próprio Emmanuel, em um de seus estudos, que deixou essa lição, falou que a gente vai abrir a porteira, não vai passar um boi só não, daqui a pouco está passando a boiada inteira, daqui a pouco a porteira está escancarada de novo,
e fica todo um trabalho por fazer. Então o trabalho tem que ser contínuo, diário, de vigilância e oração. Vigiar em primeiro lugar. Tem gente que inverte, e invertendo a coisa fica completamente diferente, porque tira a iniciativa da gente. O vigiar, a iniciativa é minha. Quando a coisa fugir do meu controle, eu vou para o orar para poder pedir ajuda para os espíritos, para poder estar dando um jeito da gente estar acertando o nosso caminho. Então a coisa tem que ser dessa maneira. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, vamos pegar o versículo bíblico de novo. Vamos fazer veredas direitas, corretas. Vamos começar a colocar a cabeça no travesseiro no final do dia e fazer aquela interrogação mesmo. Como é que foi o meu dia? E onde que eu errei? Tenho coragem de consertar aquilo que eu fiz? De me desculpar a quem eu magoei? Tenho coragem? E a partir daí a gente vai conseguindo, aos poucos, ir modificando nossas atitudes, abaixando um pouco a guarda, entendendo que é uma atitude inteligente, sim. Muitas das vezes a gente deixar aquele que acha que está certo, que está completamente errado, deixa que ele fale mais alto, fica quieto, e vamos ao mesmo tempo que ficar quieto. No primeiro momento você fica na bronca porque tem que ficar calado, né? Ainda tem um sentimento contrário. Daqui a pouco você fica neutro, deixa falar. E no terceiro momento, que é o mais interessante, além de deixar falar, você faz uma oração por aquela pessoa e tenta ajudar aquela pessoa. Então ele vem botar aqui, não vale só a boa intenção, caso a gente não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. E, gente, isso em relação a tanta coisa que a gente poderia enumerar aqui, mas eu vou enumerar alguma coisa referente à necessidade mais imediata, que alguns companheiros vieram conversar comigo sobre isso, né? Por exemplo, eu sou espírita, eu estudo a doutrina espírita, eu estudo, dai a César o que é de César, mas no momento de recolher aí uma multa de trânsito, ou recolher até mesmo um determinado imposto, eu vou procurar na multa de trânsito alguém que eu conheça lá dentro do Detran, dentro das prefeituras, para tentar tirar a multa para mim, aliviar a multa. Quer dizer, não está sendo uma atitude correta, não está sendo uma atitude reta. Quando falei de imposto, né, teve um amigo falando, não, mas eu todo ano, se eu puder, eu coloco mesmo recibo mesmo de fisioterapeuta, recibo de nutricionista, recibo de fonoaudiologia, recibo médico, porque eu acho um absurdo o que o imposto de renda faz com a gente, que é um absurdo mesmo, não vou discordar disso. 27,5%, né? A gente, aqui no Brasil, tem uma carga tributária que supera os 50%, está em torno, segundo os estudiosos, de 57% do que a gente ganha vai para o leão, de alguma maneira. Ou o leão maior que a União, ou o Estado, ou o município, né? Esses tributos aí em geral, né? Aí a pessoa faz a sua negação. Está sendo uma postura correta? Não está sendo uma postura correta. E a gente acostuma nessas pequenas exceções, pequenas aberturas. Ah, isso aqui não, eu vou fazer desse jeito, e daqui a pouco não consegue praticar o evangelho, não consegue tomar uma atitude reta. Ah, bateu numa face, eu ofereço a outra. Ah, não, mas quando foi ver roubar meu carro, eu acabei procurando a polícia, fui atrás, acabei trocando tiro, fazendo... Não é uma atitude, não é uma postura espírita. Ponto. Não é uma postura cristã, acima de tudo, né? Quando a gente fala que espírita e cristão, o ideal é que um e outro sejam sinônimos para a gente. A única diferença nossa é que a gente está vendo a vida espiritual o tempo todo e não só preso a essa encarnação aqui, mas somos todos filhos de Deus, não tem problema. Então, vale a pena a gente, a partir de agora, começar a meditar mesmo naquilo que a gente ainda não consegue um caminho de retidão. O tempo todo ele fala aqui, ó, aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, naquilo que está acontecendo com a gente agora, no momento, na nossa vida, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras, porque o meu amor também não pode ficar isento das boas obras, longe das boas obras. Foi o próprio Tiago que falou isso em epístola, que a fé sem obras é uma fé cega, né? Faz isso por ti, que necessita de elevação, e também por aqueles que ainda te procuram manquejando, porque as nossas atitudes estão sendo observadas o tempo todo e estão servindo de exemplo para as pessoas que estão mais próximas que a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.